antes houve teatro, certo? Nos anos 70, como eu e o amigo Paulo Mascarenhas eram bem crianças e já existia o pessoal, a tentativa de fazer teatro, já se fazia peças de Plínio Marcos, nós ficávamos lá bem crianças ainda brincando próximo ao prédio público, à biblioteca pública, logo recém-inaugurado, e tinha uns caras que a gente admirava muito, que eles eram da geração anterior à nossa, cada um tem 10 anos ou mais do que a gente, 15 anos mais, que foi o grande Paulão, acho que é Paulo Vilas Boas, o nome dele, Paulão, e tinha Missinho, e tinha o Cícero que ajudava na parte mais técnica, digamos, de luz, de som e tal, e eles faziam uma peça que nós acho que a peça assim, que eu diria que ficou mais na nossa cabeça era Os Dois Perdidos de uma Noite Suja, e do Plínio Marcos, né, o saudoso Plínio Marcos. E aí nós íamos para lá, o Paulo Mascarenhas mesmo morava próximo e levava água para os meninos, contribuía com água e tudo, tanto que eles até hoje quando me vê faz aquela referência, o Paulão, que tem a escola de teatro de Belo Horizonte, trabalhou em uma série muito famosa da Rede Globo, de algum filme, que a gente colabora lá, e esses dias eu fui com ele, me procurou, e o Mascarenhas, e o Paulinho Mascarenhas, aquele moreno, aquele negro que morava ali perto, que era criança como você, ele sempre tem essa referência e tal. Acho que daí partiu alguma coisa, mas no caso essas são as lembranças dos anos 70. Os anos 80 fomos nós, nossa vez, né? Eu acho que eu estou contando isso porque esses caras devem ter de alguma maneira nos mexido, deve ter mexido com o nosso inconsciente, né? E que logo depois estávamos no Deoclaciano, Paulo Mascarenhas, com um grupozinho de teatro, os primeiros grupos dos anos 80, e foi uma coisa muito fecunda. Começou a vir naquele tempo professores de teatro conceituados ali, lá da UFBA, tipo a Lee Arnold, Torquato Neto, e esse pessoal vinha durante a semana de cultura que eles faziam. Na realidade não era propriamente dito uma semana de cultura, era um momento que tinha Jacobino no seu aniversário e que eles faziam como uma semana de cultura. Eles traziam um técnico de lá, de Salvador, houve caso de artes plásticas, houve caso, sempre vinha teatro, e cada vez que esses técnicos apareciam na cidade, eles davam um fôlego muito novo. No início dos anos 80, não, mas logo depois, em 85, com veio esses técnicos, em 87 teve a inauguração do Centro Cultural, que eu acho que é o divisor de água. Aí sim, em 87, realmente nós já estávamos prontos para o que der e vier. Aí veio uma senhora grandiosa no teatro, eu acho que ensinou assim, boa parte do que a gente sabe. A Lee Arnold, grande diretora, amiga desse pessoal, Torquato Neto, esse pessoal da UF, não sei bem de onde ela, se era pernambucano, baiano, eu acredito que seja pernambucano. E ela veio com toda a força, era uma mulher jovem, linda, e nós éramos adolescentes de 14 anos, de 13 anos, e aí a gente encarou, primeiro o Paulo estava no movimento e tinha um grupo chamado PM, e Paulo Mascarenhas foi me chamar um dia para escrever uma peça. É quando eu entro no teatro. Paulo Mascarenhas, entramos poucos, Paulo queria que eu fizesse essa peça com ele, ia sempre lá me acordar, amanhã eu estou aqui de novo, ia lá, chegava lá de manhã e sentava lá, vamos escrever, é que está tendo um movimento, ele nem me explicou muita coisa, sabia que vamos fazer uma peça, não sei o que, ele nem me explicou sobre essa mulher que estava aí, não entrou em detalhe, queria que fizesse alguma coisa com ele, vamos dizer. Aí começamos a fazer, fizemos umas 3 peças, assim que não deu muita coisa, fizemos assim, escrevemos um dia um, outro dia outro. Na terceira aí fizemos uma coisa mais consistente, que era a história de uma delegacia de corruptos e atrapalhados. No início ficou o nome, um atrapalhado numa delegacia de corruptos. Alguma coisa assim, ficou esse primeiro nome. Depois ele ia se transformar como teatro, é um processo. E aí fizemos, e fui com ele lá e ele me apresentou aquela mulher linda, maravilhosa, parecendo com aquele cortezinho chanel.
não havia quem não se apaixonasse por uma professora daquela de arte cênica, uma diretora daquela. Nomes assim de peça até que eu não lembro muito de, assim não, mas as pessoas sim, bastante, né? Tinha uma ligação um pouco direta comigo. Eu lembro de você, Paulinho, né? Paulo Mascarenhas, JS, Farias, Mário, tinha o professor Walter, eu lembro de Cícero também, Cícero Matos. Eu lembro bastante, a coisa que guardou muito na minha memória, né? Eram os cartazes que vocês faziam, deixavam ali na frente do Centro Cultural, alguns de madeira pintados por Cícero, por um de vocês. Era bem legal as peças, bem. Me lembro muito, assim, trabalhos muito bons feitos por Joelma, professora Joelma. Sim, sim. Uma grande atriz e diretora também de teatro, grande professora, uma grande pessoa, na verdade, grande ser humano. Lembro muito de Joelma. Lembro de Jacimário, o grupo de Jacimário, Dionísio Artes, que até hoje está aí, né, atuando. Isso. E lembro, assim, alguns nomes de grupos, eu não lembro muito, mas lembro de pessoas que participavam, Farias, entendeu? Lembro de você na música, Paulo. Mas me recordo de algumas coisas. E lembro de peças que vinham de fora, que me marcaram muito. Uma peça que veio de Feira de Santana uma vez, é Graxeira, Graças a Deus. Que eu assisti umas 10 vezes e todas as vezes eu ria do mesmo jeito. Muito interessante. Outra peça de Irecê, Nordeste Independente, também foi muito boa, e muitas outras, bem como as daqui também, Antônio Meu Santo, deixa eu me lembrar, porque é a memória mesmo que está falhando, mas tinha muitas peças muito interessantes. A Consulta. Pouco mais, ou menos. Salve-me! Salve-me, doutor! A senhora está pedindo, não posso resistir. Salvá-la, 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 O teatro dessa época, eu lembro pouca coisa, mas uma época significante. Era uma época onde o teatro e a cultura tinham apoio, né? Na época de Carlos Alto, o Centro Cultural, existia o grupo PM, existia o grupo Condor, existiam os artistas e diretores, existia Mário no teatro, né? Existia JS, Paulo Mascarenhas e também o nosso amigo Geraldo, né? E vários outros atores que nessa época existia aqui muitos do teatro, e o teatro nessa época era respeitado. Olha, eu lembro de muitas coisas interessantes, né? Exemplo das peças teatrais que meus amigos faziam, tipo JS, o Mário Silva, o Manuel Farias. Eu me lembro que naquele período tínhamos um grupo de teatro, o pessoal aqui tinha um grupo de teatro chamado o Condor, né? E eu recordo que naquele movimento, já no fim do regime militar, os meninos apresentavam peças interessantíssimas aqui em Jacobina, a exemplo do O Pagador de Promessa, uma série de peças teatrais que a gente via com muito gosto aqui em Jacobina. E eu achei que aquele período foi muito revigorante dentro da cultura jacobinense. Foi lá de onde vieram os grandes nomes aqui do nosso teatro amador de Jacobina. Nos anos 80? Isso, anos 80, 90. Lembro de um homem que botou em nossa cabeça que Jacobina podia ter grandes artistas. Além do que já tinha nos anos 80, chamado Carlito Dalton, que falava muito de um centro cultural, onde o jovem podia fazer teatro, onde o jovem podia cantar, podia recitar poesias, e ele ficava naquela ilusão, como será esse centro cultural, como será essa coisa. E esse homem implantou o Centro Cultural de Jacobina, que lá está. E aí nós, liderados por Paulo Mascarenhas, que era o teatrólogo da época, o idealista, esse que estava me filmando aí, ó, era ele que dizia, turma, vamos fazer teatro. E o teatro era muito marginalizado naqueles anos. E Paulo Mascarenhas dizia que somente através
da arte, nós poderíamos expressar as nossas vontades, dizer, protestar, e também através do teatro a gente podia se revelar artistas, ir até para a televisão, e nós sonhávamos com aquilo e conversamos com o grupo Cultura Jovem, coisa assim, e começamos a fazer teatro, e era mal vistos por alguns, e depois começou a engajar, e o teatro se tornou a grande revelação da cultura jacobinense nos anos 80. Foi através do teatro que Cícero Matos, com Ivon Aquino, apresentou a peça Doroteia Vai à Guerra, no Centro Cultural. Depois Paulo Mascarenhas entrou com outra peça na época super espetacular, que me foge o nome agora, com Jair e outra turma. Nós começamos admirando vocês e a cultura começou a se expandir. Aí veio a questão da música, festival de música, teatro, e os anos 80 a juventude tinha opção para ser artista, festival de música, festival de teatro, e era uma explosão de cultura em nossa cidade. Seu filho sabendo que eu sou de cabra, e comigo gira de malandro não pega, comigo é mais por dentro feito para a dela. Você quer saber de uma coisa? O senhor está preso, queira ou não queira, viu? E trate de andando forte e legal, e arma desrespeito à autoridade. Praça, virou, eu sargento. Senhor? Não virou, não. Ô moço, o senhor quer ir? Você sabe o que eu disse direito, né, cara? Você vai e é pouca conversa, viu? Porque se eu tivesse medo de um, eu não fazia nada. Vai agora, tá? Leva o homem do Jamanê. Ô moço, não desmonta que o senhor vai porque quer, moço. Vem cá! Ô Paulo, é evidente que são muitas coisas, né, a gente lembra, né? É evidente que não dá para lembrar de tudo, né? Mas, como por exemplo, nessa ocasião, nos anos 80, mais precisamente de 86 para cá, eu me lembro de muitos eventos teatrais, peças, cursos, congressos, né? Me lembro de cursos teatrais que eram promovidos pelos grupos teatrais e a prefeitura, na gestão do então prefeito Dr. Carlos, né? Carlos Dalva, na direção de cultura do professor Ivon Aquino, não é? E também me lembro, né, de várias peças que foram apresentadas aqui no Centro Cultural. Me lembro o seu nome, né, Paulo Mascarenhas, com um trabalho, a peça que foi montada por você, com a sua direção, o Super-Herói Cearense. Outras peças e outros trabalhos, grupo Lunar do Ivon Aquino, Cícero Matos, Ivone, não é? Dedé também participou. E nessa peça que eu citei, o Super-Herói Cearense, eu me lembro de uma personagem que era o nosso amigo saudoso Alexandre, né? Alexandre Teixeira Dias, né? Que já se foi. E o Grupo Condor com o JS, né? O Grupo Cultura Jovem com o Manuel Farias, meu amigo, gente boa, que você conhece. Bom, eu tenho nasci em Jacobina, né? Cresci e estudei uma parte, toda a minha formação do ensino fundamental, médio e universitário de Jacobina, e foi durante esse período que eu tive contato com, digamos assim, com a comunidade artística, né? Nos anos 80, tive conhecimento de alguns grupos de teatro. Paulo Mascarenhas, você que me entrevista, né, foi um dos que eu tive contato, JS, Cícero, Ivon Aquino, eram pessoas que eu tive contato e foi, digamos assim, os incentivadores para a minha inserção no teatro. É válido dizer que nos anos 80 o cenário artístico em Jacobina era considerado efervescente, né? Para uma cidade do porte como essa, que nós tínhamos ali, nos anos 80, chegamos a ter 8, 9 grupos, talvez até um pouco mais de grupos de teatro, né? Grupos de música. Então eu posso dizer que tinha um cenário efervescente.
Então, grupos que escreviam suas próprias peças de teatro, ou aqueles que adaptavam ou recorriam à dramaturgia já consagrada, né? Então, assim, de uma maneira geral, eram grupos amadores, mas eram pessoas que gostavam do que estavam fazendo, né? Tinham, como posso dizer, um espírito de busca pela vivência e atuação no teatro. Sim, poucas mulheres, né? Poucas mulheres. Em relação ao teatro, acho que de menina mesmo, assim, que lembro, a mais atuante era a Ide. A Ide não, ela trabalhava muito com JS. Cineide. Era só a Cineide. Depois que chegou a Ide e por fim eu. Certo. Depois foram aparecendo outros vindo de outros lugares, né? Tinha a esposa do Cláudio. As mulheres, no grupo Lunar tinha muitas mulheres. Tinha a Aurivone, era uma mulher importante no grupo, né? E depois teve eu, Joelma, quem mais? Passaram algumas pessoas pelos grupos. Deixa eu ver, Carla Rocha, que tocava violão também fez parte do Lunarte. De mulheres que eu me lembro, Juscelene de Gama também, que também participou depois, porque depois foi saindo uns passando, alguns foram passando, entendeu? O teatro que eu posso falar de mim, assim, que eu te falei em off, é que na verdade a primeira coisa que eu fiz em teatro foi uma oficina com Geraldo Araújo, que eu fiz uma oficina de teatro com ele. Daí nasceu um recital de poesia que a gente apresentou na UNEB, que era lá embaixo na paroquial ainda, e foi um recital muito interessante, eu gostei muito. Daí eu tomei gosto, né, pelo teatro, e aí depois é que eu fui pro Lunarte, aí fizemos alguns trabalhos. Eu mesma só participei, acho que de uns 3 ou 4 trabalhos no Lunarte, depois veio uma outra geração, né. A primeira, quando houve essa noite de estreia, as primeiras mulheres. Então eu vou começar por essa dos anos 80. Nos anos 80, nessa estreia, em 87, alguma coisa assim, do Centro Cultural, como já disse, teve umas mulheres bem presentes. Na segunda noite, teve um espetáculo chamado Dorothea Vaguer. Acho que na segunda noite, Dorothea Vaguer. Dorothea Vaguer foi com uma dessas mulheres que estão até hoje presentes, sempre está aí aparecendo com alguma coisa. Ela é mulher de um artista plástico maravilhoso, talvez o nosso maior artista plástico, que dizem a sua pintura, que é Cícero Matos. A mulher dele, a companheira dele, a Aurivone Ferreira, se eu não me engano. A Aurivone ela sempre esteve presente, ela juntamente com o Cícero fez Dorothea Vaguer, peça muito conhecida, também sob a direção de Arli Arnaud, né? Então o grupo Lunarte, na época era eles 4, né? Basicamente eles 4, era só eles 4. Depois vai com todo o grupo crescendo, mas era o Cícero, o Marco, a Aurivone, depois Ivan Aquino, né? E era eles 3, né? O que se considerava Lunarte era eles 3. Depois foi Ciclóide Fernando, mas tinha Missinho, que também dava uma ajuda, mas permanentemente ali do grupo era eles 3, né? A Aurivone, o casal Aurivone e Cícero, mas Ivan Aquino. E no caso das mulheres, depois nessa noite, na noite que estreamos, logo depois do espetáculo do Corrupto numa delegacia de Atrapalhado, né? Entrar atrapalhado na delegacia de Corrupto, houve também bastante moças que trabalhavam no grupo Cultura Jovem, amigas de Paulo, minha, amigas de Farias, amigas de Avilásio, e era um grupo de Valmir Araújo, grande ator, um dos melhores que tinha muita gente, Valmir Araújo, José Carlos, né, que vivia depois, acho que José Carlos mais tarde, eu confundi um pouco, mas tinha esse daí. Bem, e entre eles existia um trio de mulheres, se eu não me engano, Marineide e as duas irmãs, Thelma e Selma.
essas daí somavam junto com o Alvivon, naquele momento de estreia, né? No momento de estreia ali do Centro Cultural. Claro, não posso esquecer de Thelma, de Selma, Vaneide, Marineide, coisa assim, e outras meninas que naquele período as pessoas reclamavam e a gente buscando uma maneira de conviver bem, homens e mulheres, todos se respeitando, com um detalhe, ninguém fumava cigarro nenhum, ninguém ingeria bebida alcoólica nenhuma e todos com um comportamento decente, bonito de ser. Quanta saudade dos anos 80, 85, 86 e por aí até o 90. Marineide, Selma, Alvivon Ferreira, iria aparecer na sequência, aí já na sequência, bem depois da inauguração do Centro Cultural, nos anos seguintes, apareceria Joelma, Gisele, que apareceria de uma forma muito legal, assim, já dirigindo as suas peças, muito voltada para o infantil, como sempre ela gostou de trabalhar, os adolescentes, o infantil, porque as nossas peças eram mais adultas, né? E aí Joelma vem com a Bruxinha que era boa, de Maria Clara, vem com tantas coisas, vem com o primeiro espetáculo dela de uma oficina, ou eu não sei se era Ilumina, era alguma coisa assim, eu não lembro bem, mas era um recital, esse primeiro espetáculo dela, que é um recital de uma oficina, e ela movimentou maravilhosamente bem. Ela com uma particularidade, que ela já veio dirigindo, com uma certa bagagem, dirigindo, e então eu dou um certo destaque para uma mulher, porque tinha sim, várias meninas. Eu me recordo aqui, a Adriana, tinha uma menina do grupo que fazia a consulta, Cineide, me recordo dela, foi embora para São Paulo. Jússi, Joelma mesmo, que eu já falei. Meu Deus, não quero ser injusta, esquecer ninguém, gente, desculpa se esquecer alguém. Mas tinha sim mulheres e homens. Em seguidamente veio uma outra que também depois participou do grupo Condor, que seria esse grupo dos poucos que existe até hoje, junto com o Nath, ela veio uma menina também que foi muito importante para a gente, que é Edilene. O nome dela era Edilene Montenegro, né? Coincidência. O nome dela é Edilene Montenegro. E a Edilene Montenegro, ela começou com o Paulo Mascarenhas, com a gente ali, e depois ela ganhou muita força dentro do grupo, começou a participar, a ser protagonista nas escolas que Paulo levava a gente para fazer, nos levava, melhor dizendo, para fazer uns espetáculos à tarde no Colégio Municipal, de Jacobina, e outros colégios, e ela estava ajudando, até às vezes dava uma entradinha lá e participava, etc. Ela foi muito importante para a gente. O nome dela era Edilene, e depois tinha uma que chamava Nilda Mone, também, que foi importante. Deixa eu ver, as que mais se salientou no processo aí dos anos 80, antes dos anos 90. Claro, nos anos 90 apareceram atrizes assim maravilhosas, que foram Cineide Santos, que tem um legado, assim, é a que mais saiu, que participou de festivais e tudo, mas aí são meados dos anos, no final dos anos 90 que ela aparece, né? Aparece lá no final dos anos, bem no início dos anos, no final dos anos 90 para 2000, já é uma outra coisa, mas eu estou falando dessas remanescentes primeiro. Então, essas daí que eu me lembro. Ao longo do período também teve pessoas que tiveram uma passagem muito pouca, mas, por exemplo, a minha amiga Marisa, que eu tive a honra de levá-la ao teatro, como o Paulo me levou, assim, eu levei ela como espectadora, e depois ela foi ficando, estava sempre nos espetáculos como espectadora, e foi ficando, aí chegou um dia que ela participou com o Nardo de uma oficina, Marisa lá, fazendo teatro. Marisa fez uns 3 espetáculos, se eu não me engano. Ela fez uns 3 espetáculos. Ela fez 2 períodos na Noite Suja, fez Que Empresa é Essa, né, sob a direção de Ivan Aquino e Cícero Matos, e fez também a do Pastor e do Macaco, outra oficina, juntamente com
com outra amiga, Joelma, que eles já saíam muito mais um pouco do teatro, tudo, Joelma, né? E foram, essas daí participaram de 2, 3 espetáculos. Como eu disse, eu vou resumir a minha história, e quem participou pelo menos em 2 ou 3 espetáculos sempre teve por ali. Porque pessoas que participaram nesse movimento foi grandioso, dos anos 80 até 2000, foram inúmeras pessoas que passaram pelo teatro do sexo feminino. Através de um amigo, eu fiquei sabendo que tinha um professor que dava aula de teatro. E esse amigo falou, olha, você tem todo o perfil, é uma pessoa alegre, espontânea e gosta de pintar, gosta dessas coisas, então acho que você ia se dar bem. Vai lá, o nosso professor Jassimar, ele vai fazer a sua oficina de teatro. E eu fui, e eu confesso que eu não saí mais. Foi uma experiência muito rica, que mudou totalmente a minha vida, mudou meu pensamento como pessoa e contribuiu fortemente para a minha formação como adolescente. Na época eu tinha 15 anos, contribuiu para a minha formação crítica como ser humano, para o meu desenvolvimento intelectual. Nessa época eu percebi que o teatro em Jacobina estava passando por um momento de certa dificuldade. Antes disso, eu vi pelas pessoas que fizeram oficina, pelos outros atores que tinham, que década de 80 foi o auge do teatro. E nessa época, em 95, as coisas já estavam um pouco mais difíceis de fazer. Como era difícil se viver de arte, se viver de teatro, muitos desses grupos que existiram na década de 80 já estavam se diluindo, porque as pessoas precisavam trabalhar para se manter, as pessoas precisavam pagar suas contas. E, infelizmente, em Jacobina não se dava para viver de teatro. Esquecendo, cometendo algum engano de esquecer outra coisa. Falei dessas que era anos 90, Joelma, Gisele, e Joelma também, que por sinal é o professor da UNEB, da faculdade aí, juntamente com Marizinha, que tiveram também nas participações em algum durante um ano, assim. Marizinha teve umas 3 apresentações, né, de peças diferentes. E eu acredito que eu não estou esquecendo nenhuma mulher, foi uma contribuição maravilhosa. Claro que teve muitas mulheres que a Edilene trouxe, a influência de Joelma Gisele, que trouxe uma opção de garotas, e hoje eu encontro umas na medicina, em vários cursos. Aí, já fiz teatro, eu lembro que elas passaram por lá, mas essas que eu falei, sim, teve Núbia, a esposa de Valda Santos, né, que também trabalhou nos anos 80. Ela trabalhou naqueles momentos em que vinha na escola de fora, e ela dançava muito bem, e ela fez parte de algumas peças de teatro. Tinha Núbia, minha amiga Núbia, estava esquecendo. E aí, os mais próximos a gente tem a tendência de esquecer. E aí, o que acontece? Núbia também, que esteve lá nos anos 80, sempre esteve por ali por perto. Depois ela casou-se com outra figura que era do teatro também, mas ela se afastou um pouquinho, voltou de novo, ela sempre esteve indo e voltando. É muito importante. Núbia é da geração realmente dos anos 80, que estava sempre presente naquelas oficinas que vinham de ano em ano e tal, ela sempre teve a sua contribuição. Foi uma contribuição maravilhosa. Assim, tivemos até mulher diretora, como Joelma Gisele e Edilene, que também dirigiu. Edilene dirigiu uma peça dela dentro do Condor, criou um grupo chamado Preto no Branco. Não, era um outro nome, Preto no Branco, acho que já era geral. Ela criou um grupo assim que era paralelo ali, o grupo Condor, saiu assim do grupo Condor, esse grupo, que era mais só mulheres também, e etc. Teve várias mulheres, mas eu, como eu disse, me resumi só em quem teve pelo menos uns 3 espetáculos em 1, 2 anos, indo e voltando, mas 1, 2 anos, ou 2 anos seguidos. Eu não vou me prolongar muito para isso não,
porque não daria para citar todos os benefícios que as mulheres trouxeram ao teatro, mas essas daí foram as sobressalentes, essas daí são as... Era pouco, né? Era pouco, geralmente a mulher que procurava fazer arte, procurava fazer dança, procurava fazer música, procurava fazer qualquer tipo de arte, qualquer tipo de linguagem artística, era discriminada, né? Era discriminada como se fosse uma mulher que quisesse se prostituir. A sociedade não entendia a questão das linguagens artísticas como cultura. A gente acho que a gente nem se dava conta. A gente já era meio assim. A gente já representava um certo. Meio outside mesmo, assim, porque a gente, além do teatro, a gente. Aí depois entramos na universidade, depois também militava em partido, se vestia de forma diferenciada. Eu era meio tirada neo-hippie, me vestia com roupas mais que fugiam um pouco ao estilo, né? O Ivano também, o pessoal sempre tinha coisas coloridas, tinha o estigma também da maconha, né? Então a gente sempre estava nesse lugar. Então sempre fomos tidas assim como. Eu acho que as pessoas olhavam pra gente como sei lá, não levavam muito a sério, não sei dizer, porque foram várias etapas, né? Não, esses daí pouco nos importava, né? A gente não tinha nem conhecimento que eles podiam estar parando aquilo ou não. A gente sabia que eles nunca foram muito chegados, o pessoal do teatro, da música principalmente, tem estereotipo que nunca agradou, o cabelo grande, era isso e aquilo, era tipo como as pessoas, como sempre foi, hoje está menos. Hoje a gente, o cabelo grande e estereotipo, a gente não sabe mais quem é ninguém, né? Ela pode ser simplesmente porque está ali daquele jeito, está no movimento. Mas o que acontece é que a sociedade não ajudava muito não, ajudava sim. A sociedade anônima, né? Assim, por exemplo, o que a gente pegava, conseguia assim, material de xerox, alguém dava de uma casa, de uma loja dessa, um material para fazer cartaz, ou tinta, a gente conseguia fazer os cartazes, alguma coisa, às vezes havia doações das pessoas, essas pessoas que sempre tem no meio da sociedade, que são abertos a essas coisas, e talvez até os filhos estão participando ali, eles sempre nos ajudaram, sem dúvida nenhuma. Agora, se você fala, as organizações institucionais, assim, elas eram meio, desconfiavam muito. Era um momento ainda quase militar, então havia um certo receio, uma certa desconfiança. A gente gozava de alguma coisa porque o teatro é sempre tido também como uma arte meio de elite, e geralmente os filhos da elite, às vezes tinha um por ali, ou um parente de alguém ali, aí acho que facilitava mais as coisas no termo de dizer, não, eles estão fazendo uma coisa, estão brincando lá no teatro, estão fazendo uma coisa boa, não é coisa ruim não. Se fosse coisa ruim eu saberia. Então, eu acho que se for falar desse momento aí, é que isso também não deixa de instigar, né? As pessoas dizem que o proibido é mais gostoso, né? Então, aquele momento fez. Talvez se não tivesse ditadura, se não tivesse nenhuma opressão, não tinham realizado em tantos lugares tanta coisa assim. Talvez a opressão é ao contrário para a arte. Às vezes explode a criatividade, a arte faz isso. Teve a gente também, porque não só foi do teatro, a gente também fazia parte do movimento estudantil, então a gente articulou festivais de teatro. Nós trouxemos um rapaz uma vez, um grupo de... Aí já tem outra galera, aí já tem Novaes, que era do diretório acadêmico, aí tinha um grupo do diretório aqui. Aí a gente trouxe um rapaz, um grafiteiro legal, esse cara que era tocador de rock, fez um show de rock na Missão. Aí depois o pessoal acabou se empolgando e pichou a igreja, e fomos parar na boca da rádio, foi o maior estardalhaço, chamavam a gente de baderneiro. Um amigo nosso se empolgou e pichou lá o muro da igreja da Missão, lá nos anos. Aí a rádio fazia aquele estardalhaço, aquele negócio. Abrimos um bar aqui, abrimos que eu digo não, né? Porque eu não tinha condição nenhuma de nada naquela época,
era estudante, mas os meus amigos que já eram trabalhadores, eles abriram um bar aqui em frente ao Neto, que era um casarão, que ele era um bar. Não sei se você se lembra, um bar que aí Cícero fazia as mesas, tinha uma proposta artística, só que fechou logo porque o vizinho do lado implicou com a gente, chamava a gente de tudo que era coisa. As mulheres eram, pode falar? Pode. Taxadas como puta, os homens como maconheiros, e aí eu falo, isso vai pra onde mesmo? Então esse bar fechou rapidamente, porque a rádio, o cara foi agredir a gente mesmo. Um dia a gente tava fechando o bar e ele foi agressivo comigo. Eu trabalhava, eu ia ser contratada como garçonete, só que eu não cheguei nem a começar a trabalhar, porque fechou o bar. Do movimento em si eu não participei, apenas ficava observando e recordo que de lá pra cá eu fiz grandes amizades. Quanto ao espaço, o espaço logístico para ensaios, eu recordo que eu estudava com o JS no colégio e o JS sempre falava que às vezes ensaiava nas casas dos artistas, os salões cedidos pela comunidade, era assim que o pessoal ensaiava suas peças teatrais aqui em Jacobina. Não, na verdade o Teatro Jacobina nunca teve um espaço realmente para o teatro acontecer, né? Pelo menos era isso que eu via e é o que eu percebo hoje ainda, né? Eu já ouvi alguns comentários de Albirajara Santos, por exemplo, de que por várias vezes eles ensaiavam embaixo de uma marquise ali próximo à Praça Rio Branco, porque não havia disponibilidade do Centro Cultural para eles poderem fazer isso. O único lugar na cidade, na época, que existia com espaço, com palco, com cadeiras para poder ser utilizados, que eu me recordo era o Centro Cultural. Mas a Prefeitura de Jacobina, não só na gestão do atual prefeito, como nas outras gestões também, nunca deram a atenção devida que o teatro merecia. Até a questão de espaço também, assim, para estar se apresentando, a gente não tinha muito espaço, né, no Centro Cultural. No finalzinho é que surgiu ali na praça ali a concha acústica, mas antes o único espaço que tinha ali era o Centro Cultural, a divulgação, né? Eu gostei muito da experiência porque eu estava como diretor, aquela pessoa simbólica, mas na verdade a cultura municipal era gerida pelos grupos, né? Então era um espaço em que, como você mesmo sabe, até cada grupo tinha o seu horário de ensaio, ficava com a chave do centro, tinha a responsabilidade de cuidar bem daquele ambiente. Acredito que isso aí foi fundamental também para que a cultura ela avançasse naquele período, porque as pessoas se sentiam também como participante do processo, né? Como, digamos assim, geria também o Centro Cultural junto comigo. Então, depois daquele momento, houve uma mudança da política cultural, eu vi que a coisa desandou um pouco, mas foi um momento em que nós, os grupos, as pessoas que faziam teatro, que cuidavam do Centro Cultural e dos espaços culturais da cidade, né? Que nós também apresentávamos muitas vezes em espaços públicos, né? Em praças, às vezes em outros locais também. Nós já apresentamos em clubes como no Líder, na Torre de Janeiro, em colégios. Nós não usávamos também só o Centro Cultural, a gente trabalhava em todo o município, em toda a área. Íamos para o interior, tínhamos intercâmbio com outros municípios. Às vezes, através da prefeitura, a gente conseguia uma ajuda no veículo, na passagem, né? Nem sempre, mas às vezes conseguíamos. Então, aquela era um momento em que todos estavam engajados no processo cultural e por isso que deu certo e que aquele período entrou para a história cultural do município. Bom, depois de um movimento de luta muito grande dos artistas, conseguiu o espaço do Centro Cultural. Aquele era, digamos assim, era o nosso QG, era o ponto de apoio, né? Então, havia pelo menos uma direção de um centro cultural que era sensível às atividades artísticas, era uma pessoa envolvida com a arte, né? Então, os grupos faziam o rodízio e utilizavam o espaço do centro cultural. E digo, sem precisar pagar taxa para ensaiar ou para apresentar no centro cultural. Bem, também isso foi facilitado, porque o Dr. Carlito, ele deu plenos poderes ao diretor do Centro Cultural e disse que ele não cedisse
né? Porque lá era a nossa casa. Tanto que pensava lá com o nome de Cícero Márcio, etc, etc. Então, ele deu plenos poderes o cara lá, né? O cara não era subordinado demais à secretaria, como hoje é de educação, tem que ter a secretaria de educação. Existia, mesmo naquele tempo que era vinculado, eu acredito que até nisso ele tinha uma ideia bem formada. Quando ele inaugurou aquele prédio, construiu aquele prédio, e que nos deu, a primeira fala dele foi, olha, estou entregando esse centro cultural aqui para vocês. Tem um museu lá em cima, sala de museu, né? Tem isso, tem aquilo, e aí a sala de convenções, a sala de convenções é para vocês usarem. Tanto que nós subíamos lá e pintávamos palcos da cor que queria, que era o preto, era melhor, o fosco. A gente cobria os vidros, que foram, até nisso foi mal projetado, as janelas todas de vidro, ficava uma coisa estridente, não dava muita acústica, e também a luz penetrava muito, então a gente colava papel, improvisava cortinas, era tudo por nossa conta lá, porque a gente se sentia nossa casa, era uma coisa tão maravilhosa. Em Paulo morava ali, ele ia lá, ficava lá a tarde toda, ia para casa, voltava. O centro cultural era uma coisa de acolhimento dos artistas, como deveria ser. Era como aquele que tem lá em São Paulo, que você já foi muito. Era um lugar assim que pelo menos uma biblioteca para assistir estava lá, que foi nos entregue. Assim, tanto que ele era mais bem cuidado pelos artistas, entendeu? Não tinha muitas normas. Houve um tempo que foi, depois do Caminho, foi tão horrível que os artistas se afastaram por completo do centro cultural. Houve um tempo tão terrível no centro cultural, com as gestões, que eu não sei se era diretamente as gestões que faziam isso, mas as pessoas que foram ser diretor lá, que eles exigiam que os artistas fizessem uma carteirinha para frequentar o centro cultural. Com essa carteirinha, eles diziam que estava apoiando aquele sistema político. É um absurdo uma coisa dessa. Eu mesmo me recusei, foi até bom, porque aí eu fui para outros centros culturais, de outras cidades e de outros lugares, foi quando eu viajei, fui morar em Ceará durante uns anos, vinha e voltava, mas estava sendo lá. Então foi quando os artistas afastaram. Eu acho que o movimento não continuou mais forte por causa dessas gestões. Como é uma coisa de município, não é estadual, então mudava de 4 em 4 anos, com a ida e vinda, e esse centro cultural, aquelas pessoas que foram entregues, como o Ivan Aquino, eu, Paulo Mascarenhas, que foi até diretor do centro cultural, uma ocasião, pouco tempo, uma coisa. Depois eles começaram a botar diretores lá, uns bibliotecários, que não tinham nada contra, mas que não tinha nada a ver com o centro cultural. Começaram a colocar lá, e vão passar um período, tudo bem, mantinha a linha dos espetáculos, a gente conseguia fazer a Semana de Cultura ainda, quer dizer, o aniversário da cidade, ele conseguia com o prefeito os subsídios para lá, que não pagasse os grupos, mas figurinas, essas coisas, bancarem tudo para fazermos lá. E aí o Ivan passou um período lá, ainda foi, depois que o Ivan saiu de lá, primeiro foi Abimael, depois que o Ivan saiu de lá, aí começou essa decadência total, porque entrou um diretor que era um homem, na sua área, um grande artista, mas que tinha pouca sensibilidade dessa coisa da gestão, de como conduz um espaço daquele, etc. Ele não tinha, ele achava que aquilo ali era a casa dele, e ele podia fazer o que ele quisesse, e esse artista é bom, é da situação, então tá aí. Esse artista é bom, mas não é da situação, então vamos dar o gelo nele. Ou ele passa para cá, ficou parecendo daqueles estados totalitários, e não deixava de ser. E o gestor, não sei se ele tem culpa, se ele sabia disso, ou se foi incentivado por ele mesmo, ou se ele não tinha. A verdade é que isso foi o que aconteceu no centro cultural. E isso fez foi os artistas afastarem completamente desses gestores, e depois tem até resistência, tem uma certa resistência contra ele. Então é muito perigoso isso, não houve negócio. Voltando, o centro cultural é um marco de divisor das águas aí, dos anos 80, final dos anos 80 para cá. Mas quando ele chegou nos anos 90, houve esse rompimento aí, que bastava ter colocado uma pessoa menos arcaica, né? E depois foi pior, nem artista foi mais para o cargo do centro cultural. Começaram a colocar
qualquer pessoa que fosse cabo eleitoral, como sempre, como aconteceu isso em vários lugares. Eu tive outras cidades que teve esses princípios, mas Jacobina foi terrível. Teve assim, pessoas que não tinham absolutamente nada. Eu acho que no centro cultural tem que ter alguém que é muito ligado à arte. Se ele não faz, mas era como a Abimael. Abimael, ele, além de participar, porque ele foi escolhido, porque ele cedia até a colégio dele lá, Sorojana Angélica Antiga, ele cedia lá para alguns ensaios, né? Ele era um homem sensível, ele não bloqueava nada. É um homem cheio, metódico, como todo professor daquela época, mas não bloqueava. O Centro Cultural estava lá. Fulano está precisando, o Jota está apresentando que ele precisa da chave de tanto a tanto. Não se cobrava nenhuma coisa, porque como é que o Centro Cultural pode cobrar essas coisas a manutenção? Que manutenção, rapaz? É a mesma coisa do que o Temer quer saber, tirar coisas de onde não tem, da educação. Isso é absurdo, uma coisa dessa. Ser um centro cultural de uma cidade pequena, municipal desse. Você já pensou o céu cobrar alguma coisa também? Ninguém vai. É um absurdo uma coisa dessa. Hoje, um amigo meu me disse que está pagando por esse espetáculo não sei quanto no centro cultural. Eu acho falta de sensibilidade. No máximo, deveria ser uma taxinha bem pequena. Ele dizia, olha, você dá uma gratificação, que é como no final do mandato do Dr. Carlito, do segundo mandato, faz isso. Você dá uma gratificação ao rapaz, aí combina com ele, porque a gente não paga hora extra e tal. Aí é entendido uma coisa dessa. Agora, se cobrar não sei quanto, quem tem que pagar no centro cultural é as entidades religiosas, porque lá não é igreja que usa, é os colégios particulares, assim mesmo colégio público não deveria pagar também. Entendeu? Só se passar da hora, se tiver hora extra para o funcionário que fica responsável. Mas isso está tudo muito errado. Como é que você vai pagar 130, de uma espécie? Entre 130 lá e pagar num espaço que realmente é de teatro, mais ou menos como a FIJA, e eu deveria pagar lá então, porque eu acho que isso é. Então isso tudo foi criado, eu acho que isso tudo minou o trabalho dos artistas locais, e aí ficou só alguns resistentes, tipo Mário que tem oficina infantil, de teatro infantil, mas também que desembolsa não sei quanto para qualquer espetáculo lá, e etc. Eu acho que a arte já é só como hobby na cidade do interior, pequena como aqui, ele funciona mais como um hobby. E esse hobby tem que pagar tanto, assim, é muito difícil. Não aproveitaram as pessoas que sabiam alguma coisa de teatro para fazerem continuar esses cursos que tinha toda a universidade da cidade. Por quê? Falta de criatividade dos diretores, que não são realmente diretores de arte, são diretores de instituição. Assim, bom, eu estava começando minha carreira artística, né? Apesar que eu já tinha iniciado em música em 79, mas ainda não tinha tomado conhecimento do que era fazer música, do que era fazer cultura, né? Fazer linguagens artísticas. E, assim, eu lembro que o único espaço que tinha disponível era o centro cultural, e que não era também, às vezes, muito disponível. Às vezes tinha horário que você marcava, se você não conseguia, mas nunca foi essa questão como é hoje, de pagar, você pagar para fazer cultura. Naquela época não se pagava para fazer cultura, você não tinha o financiamento público, porque não tinha políticas públicas voltadas realmente na área, as políticas públicas eram escassas, mas a gente tinha pelo menos acesso ao patrimônio público, né? Eu me sinto muito feliz em ter vivido aquela época, em ter curtido, né? Hoje eu vejo essa juventude também curtindo a sua maneira, mas eu acho que naquele momento existia um engajamento cultural bem maior do que o atual. Acho que a gente precisa reviver isso. Ainda existem alguns grupos que continuam, você mesmo nessa área de vídeo tem se destacado, né? Não só aqui em Jacobina, a nível nacional. Eu vejo você como um prosseguimento daquele período. Nosso amigo, para citar aqui, Mário Silva, ele tem dirigido peças aí, não deixou cair o grupo que ele faz, que ele dirige, o Dionísio, está todo ano com peças novas, fazendo novas oficinas. Então é a continuidade daquele período. Agora seria bom se a gente tivesse mais pessoas engajadas, mais grupos,
e mais apoio, né? Não só do poder público, mas da comunidade também. E eu espero ainda retomar aquele movimento e contagiar as pessoas, a sociedade, e voltar para a cultura aqui em Jacobina, e voltar ao seu local de destaque que merece. Nasceu amor, nasceu um lindo dia, do alto da missão, do alto da colina, o amor resplandeceu na chapada diamantina, do alto da missão, do alto da colina, o amor resplandeceu na chapada diamantina. Toda a tribo saiu da boca, guardou as lanças e festejou o dia. E o Deus Tupã abençoou esse amor, e o cacique de emoção chorou. Dos paiaias dançou e choveu lágrimas de amor, do alto da missão, do alto da colina, o amor resplandeceu na chapada diamante.